de Ponta Grossa e de todo o mundo que acompanham as aulas do Vem Aprender. Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida, será a vez do primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil. Coladinhos um no outro. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se. Com o coronavírus não se brinca. Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas enviadas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Veja com a gente! Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. A leitura é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, língua portuguesa. Oi, crianças! Estão preparados para mais uma aventura? Para mais uma aula? Estão aprendendo, né? Eu estou adorando fazer parte desse processo da construção de conhecimento de vocês. Vamos continuar com a nossa língua portuguesa. Primeiro, nós vamos corrigir aquela tarefinha que eu disse que estava lá no site. Vocês se lembram? Essa é a tarefa do segundo ano. A atividade número 1. Ligue cada sinal de pontuação para a sua função. No primeiro quadrinho, nós temos o ponto final. Ele indica surpresa, admiração e espanto. Indica que a frase terminou ou indica uma pergunta? O que vocês marcaram aí em casa? Que ele indica que a frase terminou. Muito bem. No segundo quadrinho, temos o ponto de interrogação. Ele indica surpresa, admiração, espanto ou indica uma pergunta? Vocês estão muito ligadinhos. Indica uma pergunta. E o ponto aqui embaixo que sobrou foi o ponto de exclamação, que indica surpresa, admiração e espanto. O número 2. Complete as frases a seguir
com o sinal de pontuação correto, com aquele sinal que corresponde. Letra A, o pássaro fugiu. Vamos utilizar o ponto final. Letra B, quantos anos você tem? Vamos utilizar o ponto de interrogação, é uma pergunta. E que vestido lindo! Ponto de exclamação. Parabéns para todos vocês que fizeram a tarefa do segundo ano. Agora vamos ver a tarefa do terceiro ano. Marque a opção correta. Vocês iriam ler e marcar um X na resposta certa. Letra A. Qual sinal de pontuação é utilizado para marcar perguntas? É o ponto final? É o ponto de exclamação? Ou é o ponto de interrogação? Olha os alunos do terceiro ano, todos respondendo que na pergunta utilizamos ponto de interrogação. Muito bem. Letra B. O sinal de pontuação que indica que a frase terminou é ponto de interrogação, ponto final ou ponto de exclamação? Quando a frase termina, vamos utilizar o ponto final. Muito bem. E na letra C, o ponto de exclamação indica surpresa, admiração, espanto? Que a frase terminou ou indica uma pergunta? Ele indica surpresa, admiração, espanto. Corrigiram a tarefa aí em casa? Foram bem? Acertaram? Que bom! E para hoje, quais serão os nossos objetivos? Conhecer textos no formato de acróstico, identificando a formatação própria desse texto. Escrever corretamente as palavras, fazendo correspondência entre as letras iniciais. Já pegaram o seu caderno? Vejam que bonitinho o nosso caderno está sorrindo. Bem aquele momento que estamos vivendo, né, com educação à distância, através da TV, do celular, tem um mouse e um computador, e um mouse do computador, um caderno e um lápis. Muitos estão assistindo pelo computador, não é mesmo? A nossa aula é de língua portuguesa. Hoje é dia 22 de julho de 2020, quarta-feira. E o nome é completo, como vocês já viram nas nossas aulas anteriores. Vocês estão igual ao nosso amiguinho? Vejam ele aí na tela. Estão pensando acróstico? Quem aí em casa já trabalhou com um acróstico na escola, levanta a mão. Quem ainda não trabalhou, vai conhecer a partir de agora. O que é um acróstico? Para nós conseguirmos fazer um acróstico, nós precisamos escolher uma palavra qualquer ou um nome. Aqui, a prof vai construindo um acróstico junto com vocês, para que vocês possam observar e conhecer a partir de um nome. Vocês conseguem identificar o nome nessa folha? Maria. Muito bem. E para produzir um acróstico, nós precisamos escrever as letras na vertical, em pé. Muitos aí em casa estão falando em pé, diferente do sistema que a gente está acostumado a utilizar, em que as linhas estão na horizontal. Vai uma letra embaixo da outra, uma em cada linha. A partir dessas letrinhas, nós vamos criar novas palavras ou até mesmo novas frases e construir um novo texto. Aqui nós vamos montar um acróstico com palavras, com qualidades, com características
dessa Maria. Com a palavra M, eu posso escrever a palavrinha menina. Vamos colar aqui então. M de menina. Vocês se lembram que eu estou utilizando as letras do nome Maria. Então, M de menina. Letra A. Eu posso escrever a palavra alegre. Vamos colar ali então. Maria, menina, alegre. E com a letrinha R. Risonha. É uma menina, é uma mulher, é uma pessoa muito alegre. Está sempre sorrindo. Por isso, risonha. E com a letra I, vamos escrever a palavrinha inteligente. A Maria é uma menina alegre, risonha e inteligente. E com a letra A, vamos escrever a palavrinha amada. E assim, construímos um acróstico com o nome Maria. A partir das letras que formam o nome Maria, nós escrevemos novas palavras. Esse é um texto no formato acróstico. Além das letrinhas da palavra principal, daquela palavra que eu escolhi para formar o acróstico, estarem no começo, elas também podem estar no meio de algumas outras palavras ou no final. Observem que aqui nós continuamos utilizando o nome Maria, mas com outras palavras e com as letras no meio ou no final. Amorosa, observadora, aquela que tudo vê, que fica prestando atenção. Questionadora, é alguém que pergunta, que quer saber os porquês. Lembram lá do uso do nosso ponto de interrogação? Tímida, ela é um pouco mais tímida. E educada. Nós mantivemos o nome Maria, mas com as letrinhas ou no meio ou no final de outras palavras. É assim que nós podemos construir, então, os acrósticos. Vocês lembram que a prof disse que também poderiam surgir frases. Observem aí na telinha a letra dessa música. Essa música foi escrita pelo Roberto Carlos. A mamãe, a vovó, algum adulto aí em casa deve conhecer e deve ser fã do Roberto Carlos. Se tiverem a curiosidade, depois peçam a ajuda delas e procurem a canção. O nome da música é acróstico. Vou ler, leiam comigo. Mais que a minha própria vida, além do que eu sonhei para mim. Raio de luz, inspiração, amor, você é assim. Rima dos versos que eu canto, imenso amor que eu falo tanto. Tudo pra mim, amo você assim. Meu coração eternamente, um dia te entreguei. Amo você, mais que tudo eu sei. O sol raiou pra mim quando eu te encontrei. Agora, vocês vão poder visualizar aí na telinha que as primeiras letras de cada frase, de cada verso dessa música, formam o nome Maria Rita e depois Meu Amor. Ele fez essa música e dedicou para Maria Rita. Observem aí na telinha, então, as letras iniciais e a separação. Maria Rita, meu
amor. Observaram ali um acróstico. As primeiras letras formam o acróstico. E agora? Agora eu vou contar para vocês uma historinha. Vocês se lembram que em uma outra aula nossa, nós trabalhamos com as fábulas? Que são aqueles textos mais curtos e que trazem uma moral no final, um ensinamento, algo para nós levarmos para a nossa vida? A história de hoje, então, é o sapo e a borboleta. Quem escreveu essa história foi um autor brasileiro. O nome dele é Dorival Pedro Lavirotti. Os dois estavam, então, na floresta. Sabia que eu sou mais bonita? A borboleta disse ainda ao sapo: pobre batráquio asqueroso, o que você é me causa nojo. E o sapo, com toda a calma do mundo, assim respondeu à borboleta: o que bonita é a minha natureza anfíbia, o que também me protege mais. Rios e solo me dão guarida, brejos e até mesmo matagais. O que você faz para se defender? Livre viajo sobre todos os animais. E num segundo, o sapo projetou tamanha língua, acabando assim com o embaraço. Prestaram atenção, crianças, na nossa história? Vocês viram que no final o sapo comeu a borboleta, mas também precisava ela ter falado com ele daquele modo? Tadinho do sapo, desnecessário, não é? Nós devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Agora vamos observar essa fábula. Notem que a primeira letra de cada frase monta também o nome, o título da fábula: Sapo e a Borboleta. Vocês ouviram que tinham várias palavras diferentes que não estamos tão acostumados em ouvir? Vamos conhecer o significado delas. Batráquio está relacionado aos animais pertencentes à classe anfíbia, que inclui sapos, rãs e pererecas. Os animais são divididos em classes, vocês vão estudar isso futuramente. Próxima palavrinha. Asqueroso, que causa nojo, repulsa. Tadinho do sapo, não é mesmo, crianças? E agora, natureza anfíbia. Anfíbia é o feminino da palavra anfíbios. São animais vertebrados que vivem entre o meio aquático e o ambiente terrestre. Eles mantêm uma vinculação com a água e dela não se afastam, pois precisam manter a pele úmida. Próxima palavrinha. Guarida. Rios e solos me dão guarida, mas e o que é isso? Guarida é algo que oferece proteção, amparo, acolhimento, abrigo, asilo, refúgio. Brejos. Brejos é o mesmo que pântano, região baixa onde se acumula um pequeno lençol d'água. É ali aonde os sapos vivem. Matagais, vegetação de mato mais fechadinha, o que dificulta a circulação de animais maiores. Por isso, o sapo que é pequeno vive lá.
E embaraço significa complicação, atrapalhação. Nós ainda temos acróstico presente nas adivinhas. Nós também já tivemos uma aula sobre as adivinhas, o que é o que é. Vamos ver se vocês descobrem a seguir então a resposta. Com 4 patinhas, o rabo curtinho, orelhas compridas, peludo é verdade. E sempre a mexer o nariz quando come, louco por cenouras e alfaces, louquinho. Há tanto no campo como na cidade. O nome não digo, qual é o seu nome? Vocês já descobriram qual é o animal? Descobriram pelas dicas ou pelo acróstico? Vamos conferir então. As letras iniciais das frases que estão dando as dicas formam a palavrinha coelho. Olha o coelho lá na nossa imagem, que bonitinho. E agora? Nós também temos um modo diferente de produzir acróstico. Observem aqui sobre a mesa. Nós temos vários objetos. E pensando na letrinha inicial de cada um desses objetos, poderemos construir um acróstico com o nome desses objetos, utilizando a letrinha inicial. Não se esqueçam. Será que vocês conseguem aí em casa? Vamos observar aqui. Jogador começa com a letrinha J. Óculos com a letrinha O. Esmalte. As meninas gostam aí em casa de pintar a unha? Lapiseira, letra L. E a seguir, algo que nós estamos usando bastante ultimamente: máscara. E para finalizar, adesivo. Nós construímos então Joelma, o nome da professora Joelma, que tem nos ajudado ultimamente nas nossas aulas. E aqui do ladinho, vocês já conseguiram identificar? Vamos lá então. Anel, letrinha A. Nave, letrinha N. Dinheiro, letrinha D. Relógio, letrinha L. Esmalte, letrinha E. Sapato, letrinha S. Sabonete, letrinha S também. E apontador, que começa com a letrinha A. Formamos então Andressa. Viram que diferente? Viram que legal? Agora aí na telinha irão aparecer outras imagens. Vamos ver se vocês adivinham. Prestem atenção na primeira. Olhem esses objetos: esmalte, lápis, ioiô, apontador, novelo e estojo. Formou o nome Eliane. Muito bem. Próxima imagem. Nós temos meia, agenda, relógio, cinto, iogurte, anel. Que nome será que está formando ali? Vamos conferir? Márcia. Muito bem. E a próxima imagem? Olhem, vejam que tem algo diferente. Um sinalzinho ali em cima daquela letra. Jarra, ovo, apontador e óculos.
formou o nome João. Isso mesmo. Temos mais algumas imagens para vocês conferirem. Quem é aluno da Escola Jorge Deschamps conhece essa nossa prof, então já sabe o nome dela. Mas para quem não é, vamos tentar descobrir. Caneta, isqueiro, nota, tiara, iogurte e apontador. É a nossa professora de Educação Física, a professora Cíntia. E a próxima imagem? Minions, apontador, robô, iogurte e acetona. Qual nome será, crianças? Maria. E a nossa última imagem? Moto, apontador, rabicó, iogurte, aliança, nave e de novo lá acetona. Qual nome nós conseguimos montar? Mariana. Isso mesmo. Viram então aí em casa quantas possibilidades diferentes de produzir um acróstico? E com esses objetos, então, como ficou legal e divertido? Dá pra gente montar e chamar a mamãe, o papai, os responsáveis para adivinharem qual palavrinha a gente escreveu. E lá no começo eu disse para vocês que podemos fazer o acróstico com o nosso nome ou o nome de outra pessoa. Que ele pode ser construído com novas palavras ou com novas frases. E as profs do grupo de língua portuguesa montaram então acrósticos para vocês, para os alunos do segundo e do terceiro ano. Mas esses acrósticos têm um recadinho especial. Eles servem então para todos os alunos da rede municipal de ensino da nossa cidade. Se você tem um irmãozinho, uma irmãzinha, chame eles também para assistirem o vídeo a seguir. Nós estamos com muita saudade de vocês. E com todo carinho, todas as profs que aparecem aí na telinha e mais aquelas que não aparecem, que trabalham por trás das câmeras, ajudando nas atividades, nos planejamentos, também escreveram e deixaram um recadinho para vocês. Assistam agora então!
Então, crianças, gostaram do vídeo? Foi produzido com muito amor e carinho para todos vocês e em nome de todas as professoras da Rede Municipal de Ensino. Vamos ver aí então a tarefinha que eu vou deixar para vocês. Aí na tela, confiram. Agora é a sua vez. Número 1. Crie um acróstico a partir do seu nome, escrevendo alguns adjetivos que são qualidades ou características suas. Número 2. Construa um acróstico diferente a partir do seu nome, utilizando objetos, brinquedos, frutas, imagens. Usem a criatividade, fotografem e enviem para o programa Vem Aprender, no número que está aparecendo aí na telinha de vocês. Quero ver muitas fotos destes acrósticos diferentes. E será que conseguimos cumprir o objetivo da nossa aula? Vamos conferir então. Conhecer textos no formato de acróstico, identificando a formatação própria desse texto. Objetivo alcançado. E escrever corretamente as palavras, fazendo correspondência entre as letras iniciais. Objetivo alcançado também. Agora, eu me despeço de vocês, espero vocês para a próxima aula, mas nós teremos logo em seguida a contação de uma história. Eu não conheço, quero assistir. O vento, o barco e o rato. Acompanhem! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo tranquilo? Então, sou a professora Célia, da Escola Mário Braga Ramos, e estamos aí para mais uma aula bem bacana de matemática, certo? Vamos ver qual vai ser o nosso objetivo de hoje? Então, comparar medidas de comprimento em objetos no seu dia a dia. E para isso, a professora trouxe uma história muito bacana que vai nos auxiliar muito a entender as medidas de comprimento ao longo da aula. Vamos lá para ver a história? De que tamanho é o pé do rei? Essa história é uma tradução e tem ilustrações de Carlos Pereira dos Santos e uma adaptação de Cindy Quaresma e Marilene Lages. Era uma vez um reino em que havia, como de costume, um rei e uma rainha. Formavam um casal muito feliz. Tinham tudo o que queriam. Não havia nada no mundo que não tivesse. Um dia, o rei reparou que o aniversário da rainha estava próximo e começou a pensar que tinha um problema. Se eles tinham tudo o que havia no mundo, o que lhe havia de oferecer? O rei pensou. De repente, teve uma ideia. Vou oferecer-lhe uma cama. Naquele tempo, as camas ainda não tinham sido inventadas e, portanto, eles ainda não tinham nenhuma. O rei chamou o seu conselheiro e pediu-lhe, todo contente com a expectativa, que mandasse fazer uma bonita cama. O conselheiro chamou o carpinteiro-chefe e pediu-lhe que fizesse, com todo cuidado, uma cama para a rainha. O carpinteiro-chefe chamou o seu aprendiz e disse-lhe que tinha de aparecer, muito rapidamente, uma cama bem feitinha a pedido do rei. De que tamanho é a cama? Perguntou o aprendiz ao carpinteiro-chefe, pois porque na altura nunca ninguém tinha visto nenhuma. De que tamanho é a cama? Perguntou o carpinteiro-chefe ao conselheiro. Eis uma boa pergunta. Pensou o conselheiro, que a devolveu ao seu bom rei. De que tamanho é a cama? O rei pensou. De repente teve uma ideia. A cama deve ser do tamanho certo, de forma que a rainha caiba nela. O rei chamou a rainha, pediu-lhe para vestir o seu lindo pijama e para se deitar no chão. Depois, o rei tirou os sapatos e caminhou cuidadosamente à volta da sua rainha. Depois de contar, concluiu que a cama deveria ter 3 pés de largura e 6 pés de comprimento, para que a rainha caber exatamente, contando com a coroa,
que a rainha nem para dormir tirava. E o rei disse à rainha: obrigado, querida. E disse ao conselheiro, que disse ao carpinteiro-chefe, que disse ao aprendiz: a cama deve ter 3 pés de largura e 6 pés de comprimento para que a rainha caiba nela, contando com a coroa, que a rainha nem para dormir tirava. E o aprendiz disse: obrigado. Tirou os sapatos, fez as medidas e construiu a cama perfeita para a rainha. Quando o rei viu a cama, pensou que era linda. Mal podia esperar o dia de aniversário da rainha. Tanta era a impaciência que não conseguiu esperar. Chamou a rainha dourada e disse-lhe para vestir o pijama. Depois, trouxe a cama e disse-lhe para experimentar. Mas a cama era pequena demais para a rainha. O rei ficou tão zangado que chamou o conselheiro, que chamou o carpinteiro-chefe, que chamou o aprendiz. E, num ápice, o aprendiz foi para a prisão. Que infelicidade! Por que é que a cama ficou pequena demais para a rainha? Pensou o aprendiz. E o aprendiz pensou. De repente teve uma ideia. Uma cama com 3 pés de rei de largura e 6 pés de rei de comprimento tinha de ser maior do que uma cama com 3 pés de aprendiz de largura e 6 pés de aprendiz de comprimento. E pensou: eu posso fazer uma cama perfeita para a rainha, se souber como é o pé do rei. E disse ao carpinteiro-chefe, que disse ao conselheiro, que disse ao rei, que infelizmente estava muito ocupado para ir à prisão. Em vez disso, pediu ao melhor escultor do reino para fazer uma perfeita cópia do seu pé e mandou-a para a prisão. Com a ajuda da cópia em pedra do pé do rei, o aprendiz fez a cama perfeita para a rainha. Ainda por cima, a cama ficou pronta mesmo a tempo do seu aniversário. Nesse dia, o rei chamou-a e pediu-lhe para vestir o pijama e experimentar o seu lindo presente. A rainha deitou-se na cama e a cama tinha o tamanho certo para ela, contando com a coroa que a rainha nem para dormir tirava. Foi, sem dúvida, o melhor presente que já tinha recebido. O rei ficou muito contente. Ordenou que o aprendiz saísse da prisão e fez dele cavaleiro do reino. Houve uma festa maravilhosa. A partir desse dia, todos os que quiseram medir uma cama ou outra coisa qualquer, usaram a cópia do pé do rei. Gostaram da história? Vocês viram que história interessante? Então, como que funcionava antigamente, né? Quando lá no tempo dos castelos, muito antes atrás, as pessoas começaram a sentir a necessidade de medir as coisas. Mas elas não tinham nenhum instrumento de medida. Então, como que elas pensaram? Elas começaram a usar as partes do corpo para fazer a medida dos objetos e das distâncias. Então, nós vamos observar aqui como que era. Então, muitos usavam a polegada. Como que funciona a polegada? Então, se nós pegarmos o dedo polegar e dobrarmos a primeira parte dele aqui, essa medida aqui nós chamamos de polegada. Então, há muitos anos atrás, as pessoas utilizavam a polegada como medida, que também era uma parte do corpo, lógico. Depois, surgiu a necessidade de utilizar o palmo, né? Porque os objetos começaram a ficar maiores, os lugares maiores, então a polegada começou a ficar um pouco pequeno para poder fazer a medida. Então, o que aconteceu? Surgiu o palmo. Se nós formos observar, o palmo é quando nós abrimos a mão e nós medimos a distância do polegar até o dedo menor aqui, tá? Então, com a palma aberta, o palmo foi uma das medidas. Mas também, à medida que a humanidade foi evoluindo, essa medida começou a ficar complicada, né? Então, o que aconteceu? Começaram a utilizar a medida do braço. Então, eles esticavam o braço para poder fazer a medida dos objetos, dos lugares, dos espaços que eles queriam. E assim foi evoluindo.
Também o pé, né, como nós vimos ali na história do pé do rei, também era uma das formas que eles usavam de fazer as medidas de comprimento. E depois do pé também o passo, as passadas, né? Então, olha aqui, ó, através dos passos eles conseguiam medir. Só que, assim como na história do rei, tinha um problema. Essas medidas, elas variavam de acordo com o tamanho das pessoas, né? Com o tamanho da mão, o tamanho do pé, o tamanho da passada. E aí, não era uma medida fixa, ela não era uma medida padronizada. E por isso é que começou a surgir a necessidade de que essa medida fosse uma medida padrão, uma medida fixa, que fosse utilizada em qualquer espaço, mas a mesma medida, e não variasse de tamanho conforme o tamanho da pessoa. E assim surgiram os instrumentos de medidas padronizados. Como vocês podem observar aqui, nós temos a fita métrica, nós temos aqui o metro articulado, nós temos a régua e nós temos a trena, né? Nós temos aqui a régua escolar, que é muito conhecida de vocês, né? Que ela tem 30 centímetros, então ela serve para medir objetos pequenos. Nós temos também aqui a fita métrica, né? Quem tem em casa a avó, a mãe, a tia, alguém da família que costura, que lida com costura, já deve ter visto, porque ela é muito utilizada pelas costureiras, né? Essa fita, em média, ela tem 1,5 metro por conta da extensão dos tecidos, né? Para poder facilitar. As pessoas também que trabalham com obras, né? Eles usam aqui 1 metro articulado na construção de casas, né? Das paredes, dos muros, enfim, é 1 metro articulado. Mas, quando a gente precisa medir uma extensão muito maior, então nós usamos a trena, certo? Então a trena, aí ela varia de 3, 5, 10, 15 metros, a quantidade que for, certo? Então para isso, então nós temos aqui, só lembrando que esses primeiros aqui, eles eram medidas não padronizadas, certo? Por quê? Porque não existia uma medida fixa, ela variava conforme, se ela era utilizado o corpo, então ela variava de acordo com o tamanho lá do pé, da mão, do braço de cada pessoa. E aqui nós temos as medidas padronizadas, ou seja, elas têm uma medida fixa, conforme, né, o Sistema Internacional de Medidas. Então, essas medidas aqui, então a régua que eu tenho em casa, ela tem a mesma medida que a régua que você tem na sua casa e que outras pessoas também têm, porque é uma medida que ficou um padrão, ela ficou fixa. E se nós olharmos aqui na nossa bancada, nós trouxemos também alguns instrumentos aqui, ó, tá? Nós trouxemos aqui 1 metro em tamanho real mesmo, né? Então aqui essa régua, ela contém 1 metro de comprimento, e nós trouxemos aqui também aquela régua escolar que vocês têm em casa, que vocês conhecem. Vejam que a régua, ela mede 30 centímetros. Olha aqui, ó. Lembra quando a professora falou da medida padrão? Então vejam que essa parte da régua aqui, que mede 30 centímetros, se eu colocar aqui no metro maior, então vocês vão ver que ela mede exatamente a mesma medida, tanto da régua quanto do metro aqui, se eu for colocar ela próxima e fizer a comparação. E nós temos também aqui uma régua de 50 centímetros, né? Vamos colocar ela aqui mais perto desse metro maior, e vocês vão observar que também, ó, as medidas são as mesmas, porque elas são padronizadas, certo? Então é bem importante vocês observarem essas medidas aqui. E nós temos aqui também, trouxemos o metro articulado, né, para as obras, que também são bem importantes. Nós temos aqui a fita métrica, né? Olha aqui, ó. Se vocês observarem, a fita métrica, normalmente, ela mede 1,5 metro. Isso para facilitar a vida das costureiras. Então, olha aqui, ó. Vejam, exatamente 1,5 metro, né? Mais 50 centímetros. Olha aqui. Certo? Que é muito utilizado pelas costureiras. E também
Se nós quisermos medir distâncias maiores, aí nós vamos precisar da trena, né? Essa trena aqui que eu trouxe, ela tem 5 metros de comprimento. Então, observem que dá para medir paredes, dá para medir objetos, espaços maiores, certo? E existem trenas com metragens maiores também. Aí depende da necessidade da pessoa, né, para ter um instrumento que possa medir aquilo que precisar de uma medida maior, certo? E para isso agora, nós vamos dar uma olhadinha na telinha para nós vermos qual é a real medida do metro. Vamos dar uma olhada lá? Então, nós temos lá que o metro, ele é um instrumento padronizado usado para medir comprimento e largura. O metro, ele é dividido em partes menores, que nós chamamos de centímetros, né? Um metro, ele tem exatamente 100 centímetros. Meio metro possui 50 centímetros, ou seja, é bem a metade do metro. Mas, se nós precisarmos de medir distâncias maiores, aí distâncias além de a partir de 1000 metros, aí cada 1000 metros forma 1 quilômetro. Então, se nós observarmos aqui, nós vamos verificar onde nós utilizamos os instrumentos de medida de comprimento. Na primeira imagem ali, vejam que nós temos um tecido, né? E a pessoa a costureira está medindo. Então, ela está usando uma fita métrica. Então, nós usamos também na confecção de roupas esse instrumento de medida que é, no caso, o metro, mais conhecido como a fita métrica ali, que ela pode variar de 1 metro a 1,5 metros para medir a extensão dos tecidos. Depois, na figura ao lado, nós temos uma TV, né? Vejam que a TV, quando nós compramos lá pela quantidade de polegadas, então isso varia. Lembram que a professora comentou no início que as polegadas elas eram utilizadas como uma medida não padronizada, porque cada um tinha um tamanho de mão, tamanho de dedo. Só que hoje em dia, com a evolução da humanidade, da tecnologia, essa polegada, ela foi atribuída uma medida padrão para ela. Então, ela tem 2 centímetros e 54 milímetros. E ela é sempre medida na diagonal da TV, certo? Então, aí, quando você vai à loja, e você pede quantas que você quer. Sempre o vendedor vai perguntar, mas quantas polegadas você quer a sua TV? Aí você diz se quer de 32, de 50, enfim, ou mais, né? Aí depende do gosto de cada um. Ao lado, nós temos também uma outra imagem. Vejam que ali nós temos uma casa com o carro na garagem, né? Então, para construir essa casa, com certeza foram utilizadas medidas de comprimento, né? Para ver a altura, a largura, o comprimento. E essas medidas, elas têm que ser exatas, porque senão a casa acaba ficando torta, né? Acaba ficando fora do nível e aí fica bem complicado. Mas vejam que é uma casa perfeita, com certeza ela foi muito bem utilizada a medida de comprimento aqui para construir essa casa. Na imagem abaixo, nós temos a construção de rodovias, né? Vejam que para as rodovias, aí já a metragem é maior. Nós não podemos tentar medir a extensão de uma rodovia com réguas de 30 centímetros, certo? Aí já é preciso um instrumento maior de medida para poder medir a extensão em quilômetros, certo? E ao lado ali, vocês já devem ter observado, nós temos um odômetro. O odômetro é esse aparelhinho aqui embaixo, ali, onde esse retângulo verde, que ele mede as distâncias percorridas pelo veículo em quilômetro. Então, observem ali que nós temos 81 quilômetros e 169 metros percorridos nesse aparelho. E também os móveis da casa, né? É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem que eu vou fazer lá em casa um móvel sob medida. Porque às vezes, dependendo do espaço, o móvel ele tem que ser feito realmente sob medida para ele poder caber nesse espaço, certo? E vamos também verificar mais uma atividade que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vamos lá? Vamos comparar a altura de animais. Observem lá que nós temos 5 animais, certo? Cada um tem uma altura, foi colocada uma régua lá, né, para medir lá, uma trena, né, que tem ali 5 metros. Então, observe que eles estão todos juntos e nós vamos observar que
Partindo do zero, então nós temos as medidas bem certinhas ali, tá? Vamos ver lá. Observe os animais e responda. Qual animal mais alto, quanto que mede? Vamos ver? Isso, se você respondeu que é a girafa, está certo. E ela mede 5 metros de altura. Qual animal mais baixo? Quanto que ele mede? É o leão. Ele mede 1 metro de altura. Tá, qual que é a altura do elefante? Ele tem de altura 4 metros. Vejam lá que o 4 metros passa a régua, se passássemos uma régua, passa bem certinho na altura dele. E o avestruz, qual a sua altura? O avestruz tem 3 metros e 50 centímetros ou 3 metros e meio de altura. Vejam que o avestruz, ele está entre 3 e 4 metros, certo? E ali, entre os 3 e 4 metros, estão as divisões de centímetros, né? Aquele risquinho maior ali no meio, entre 3 e 4, ele indica 50 centímetros, exatamente a metade do metro, que é contado, cada risquinho são 10. Então, aquele maior é o 50 e depois continua contando até chegar no 4. Então, ele mede 3 metros e 50 centímetros ou 3 metros e meio de altura. E qual animal possui 2 metros de altura? O camelo. Então, dessa forma, nós pudemos medir a altura de todos os nossos animais, certo? E a professora agora trouxe aqui alguns objetos para que a gente possa fazer uma medida bem rapidinho aqui, certo? Então, nós vamos utilizar, crianças, objetos que vocês têm em casa, que fica mais fácil, né? Então, por exemplo, lá, vamos utilizar objetos escolares. Vamos ver esse lápis, quanto que ele mede, tá? Então, nós vamos colocar ele aqui. Vamos tirar aqui do ladinho para ficar mais fácil, tá? E vamos medir. Então, vejam bem lá. Se eu colocar a ponta do lápis bem no zero, lembrando que essa parte aqui da régua, que está em branco, que não tem nada marcado, a gente desconsidera, porque é apenas o acabamento da régua, né, do objeto. Mas se eu colocar lá bem na ponta e eu for observar, esse lápis, ele mede quanto? 18 centímetros, porque olha aqui, ó, né, se nós formos correr ali, então ele está exatamente com 18 centímetros, que é o comprimento do lápis. Vamos colocar aqui para vocês poderem observar. Vamos ver agora essa caneta, quanto que mede com a tampa? Da mesma forma, observem que a professora está colocando ela ali bem no zero, olha, certo? Eu não coloco aqui, eu coloco a partir de onde começa a medida, que é do zero. Então, se eu for observar, eu vou perceber que essa caneta mede quanto? 14 centímetros. Então, eu vou registrar aqui também, 14 centímetros, tá? Muito bem. Mas, além dos materiais escolares, a gente também, eu trouxe aqui um brinquedo, né? Porque vocês podem também medir o brinquedo de vocês aí em casa. É um carrinho, poderia ser uma boneca, poderia ser qualquer outro brinquedo. Mas só para vocês terem a noção de que nós podemos medir tudo, tudo pode ser medido. Então, observe lá, se eu colocar o pneu do carrinho aqui bem no zero, vamos ver quanto que ele mede de comprimento. Aqui, ó. Então, ele mede 18 centímetros de comprimento. Mas, professora, e se eu quiser medir a frente dele? Sim, eu posso medir a largura. Então, vamos ver quanto que ele mede de largura? Lembrando que nós temos que colocar aqui, ó, bem pertinho, tá? Então, nós temos que ele mede de largura, de frente, 14 centímetros. Então, ele mede de comprimento 18 e de largura 14. Vamos marcar aqui. Então, ele mede 18 centímetros de comprimento mais 14 centímetros de largura. Mas, professora, veja que ele tem uma altura. Eu posso medir? Claro que eu posso. Vamos ver aqui quanto que vai dar? Só que aí, lembrando que nós temos que desconsiderar essa parte da régua aqui que não tem numeração. Então, se nós formos colocar aqui, ele vai ter de altura exatamente, vamos ver aqui,
Espero que dê para vocês enxergarem bem bonitinho. 16 centímetros de altura. Então, ele tem 16 centímetros de altura. E aqui nós medimos o nosso brinquedo. Então, em casa, crianças, vocês também podem medir, vocês podem brincar de medir, não somente os materiais que vocês têm escolares, como os brinquedos, tudo mais, mas vocês podem medir a mesa, vocês podem medir o tamanho dos armários, vocês podem medir o que vocês quiserem, desde que vocês anotem para vocês não esquecerem depois, tá? E utilizando sempre as medidas corretas. Normalmente em casa vocês vão ter, provavelmente, a régua de 30 centímetros, que é a régua escolar, né? Por quê? Porque é para usar as medidas menores. Mas também, se vocês tiverem 1 metro maior, podem medir também, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. E vamos ver lá se a gente conseguiu atingir o nosso objetivo de hoje. Qual que era o nosso objetivo de hoje? Comparar medidas de comprimento em objetos do seu dia a dia. Então, crianças, eu espero que vocês em casa agora coloquem na prática isso daí, né? Façam as medidas, façam os registros e manda pra gente, tira foto, faz um vídeo legal, manda pra gente perceber se vocês realmente aprenderam direitinho, tá bom? Vamos para nossa tarefa? Vamos brincar de medir a altura? Pinte quantos quadrinhos cada criança tem de altura. Depois escreva abaixo de cada um sua altura. Lembrando que, olha que informação importante, cada quadrinho vale 10 centímetros. Então observe que as crianças estão encostadas num paredão, né? Como se fosse uma malha quadriculada. E do lado de cada um deles ali tem uma quantidade de quadrinhos. Então vocês vão contar, vocês vão observar até que quadrinho vai a altura de cada um e vocês vão pintar. Certo? Do Bruno, da Aline, da Renata e do Álvaro. E depois que vocês contarem, aí vocês vão ver quanto que eles têm de altura. Lembrando que cada quadrinho vale 10 centímetros, então vocês vão ter que contar de 10 em 10. Lembrando também que vocês só vão ter que pintar até a altura deles, né? Os quadrinhos onde eles não têm altura, aí vocês deixam em branco. E aqueles que vocês pintarem, então, vocês vão contar e vão escrever ali embaixo quantos centímetros eles têm de altura, tá? E se tem alguém que atingiu 1 metro. Se tiver, você anota também, certo? Então, dessa forma, espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado da aula. E nós vamos aguardar aí as fotos, vamos aguardar aí para ver se vocês realmente conseguiram aprender e prestar atenção e conseguir fazer as medidas necessárias aí dentro de casa, né? Que a gente tá curiosa, tá bom? Um beijo, espero que vocês estejam bem, se cuidando e até a próxima aula. Tchau, tchau! Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Oba, vocês chegaram! Que maravilha! Eu estava distraída aqui, mas que bom que vocês chegaram! Hoje nós temos uma missão secreta. Isso mesmo, nós seremos detetives. Vocês estão preparados para me ajudar? Olhem só a missão secreta que nós temos. Nós precisamos responder uma pergunta. Olhem lá na tela. A pergunta é: como nos tornamos mais fortes? Então, como será que nós nos tornamos mais fortes? Nós precisamos descobrir. Então, agora nós vamos descobrir pistas. Vocês precisam me ajudar. Pegue a sua lupa imaginária aí na sua casa e vamos lá. Não estou encontrando nada ainda. Vocês estão encontrando? Achei algo. Parece importante. Uau! Aqui diz: para os alunos do programa Vem Aprender. Que máximo! Achamos algo. Vamos ver o que tem dentro? Vamos lá então. Olha só, uma carta para vocês. Então vamos ver o que diz. Eu vou ler para vocês. Boa tarde, crianças. Bem-vindos a mais uma aula de formação humana e ensino religioso.
Hoje vocês terão uma missão especial. Vocês serão detetives. Deverão investigar e descobrir a resposta para a pergunta: como nos tornamos mais fortes? Para iniciarem as investigações, deverão encontrar um envelope preto. Nós já encontramos. Abrir e seguir as pistas que nelas estão contidas. São dicas valiosas. Fiquem atentos. Vamos começar? Estão prontos? Aqui nós temos a primeira pista, que diz assim: de olho na tela. Observem atentamente o tema e os objetivos da aula de hoje. Então vamos olhar na tela o que diz lá o nosso tema e os nossos objetivos. O tema é valores, sabedoria, humildade, solidariedade e cooperação. Ficaram ligadinhos no tema? Ele vai ser muito importante. E agora os objetivos? Reconhecer atitudes de solidariedade e cooperação na convivência com o próximo. Refletir sobre a importância da sabedoria, humildade, solidariedade e cooperação. Respeitar as necessidades do outro. Outra dica importante, mas nós não paramos por aí. Vamos ver o que diz a segunda pista. Muito bem, agora assistam um vídeo. Prestem muita atenção nos detalhes. Em seguida, vocês deverão refletir, pensar juntos sobre os acontecimentos, sobre a mensagem que ele transmite. Então, vamos para o vídeo, crianças! It's smarter to travel in groups. Muito bem. Ficaram atentos aos detalhes do vídeo? Eu tentei prestar o máximo de atenção e tenho certeza que vocês também, não é mesmo? Mas aqui dizia para nós assistirmos, para nós refletirmos e pensarmos juntos. Então nós vamos analisar algumas cenas desse vídeo que nós vimos. Então olhem lá. Nós temos ali, né, os pinguins todos para o mesmo lado e a baleia que tentou atacá-los. Então o que aconteceu? Eles se uniram para resolver essa situação. Eles agiram com sabedoria, pensaram uns nos outros, né? E conseguiram escapar. Na próxima, vejam lá, nós vimos que uma formiguinha estava correndo perigo. O líder delas avisou o restante das formigas e pediu ajuda. Todas elas resolveram ajudar. Foram humildes, né? Viram que era importante deixar o orgulho de lado e colaboraram para que a formiguinha escapasse. Na próxima imagem, nós percebemos também que tinha um caranguejo em perigo e também houve esta colaboração, esta união, né? Foi pedida ajuda e elas foram solidárias, elas se ajudaram. Muito bem, então nós conversamos, refletimos e chegamos à conclusão de algumas coisas das imagens, mas ainda não conseguimos descobrir. Vamos para a terceira pista. Parabéns, vocês conseguiram! Estão vendo o baú em cima da mesa? A resposta para a pergunta secreta, como nos tornamos mais fortes, está dentro dele. Podem abri-lo. Então vamos lá? Uau! O baú está aqui, vamos abri-lo?
O que será que nós temos nesse baú? Estão curiosos? Vocês nem imaginam qual é a resposta para a nossa pergunta. Mas é claro, gente, estava na cara. Nós vimos que foi necessário sabedoria nas imagens, não é mesmo? No vídeo, eles precisaram pensar antes de tomar uma atitude. Então, quando você pensa e reflete, né? Faz uma reflexão sobre as possíveis consequências, isso é agir com sabedoria. Olha só mais uma, crianças! Humildade, mas é claro! A formiguinha estava em perigo. A líder delas deu uma ordem. Elas viram o quanto era importante ajudar a companheira. Então, elas foram rápidas, foram humildes. Elas se colocaram no lugar da outra, né? Solidariedade! Em todas as cenas nós vimos isso. Todas elas se juntaram para ajudar, né? Quem estava em perigo. Isso é ser solidária, quando você ajuda seu próximo. Agora sim, só podia ser esta a resposta. Cooperação. Graças a todos esses valores, nós chegamos na resposta. Como nos tornamos mais fortes? Cooperando. Mas você sabe o que é cooperar? Primeiramente, é válido lembrar que para nós construirmos uma sociedade mais humana, é importante começar por si mesmo. Pensar nas suas atitudes, nos seus comportamentos, nos seus valores, e só assim nós faremos um mundo mais justo e melhor de se viver. Cooperar é oferecer ao mundo o seu melhor. Isso mesmo, não pensar somente em si próprio, mas pensar nos outros, agir em conjunto, planejar e reconhecer o valor do outro na nossa sociedade, porque os outros também são importantes, não somente nós. Cooperar é um ato de coragem, é um ato de humildade, de sabedoria e generosidade. Muito bem, mas vocês acham que acabam por aí a nossa missão? Não! Aqui ainda diz, quarta pista. Ainda não terminou, detetives? Fiquem de olho na tela. Então vamos lá. De olho na tela. Descobrimos a palavra cooperação, mas ainda temos mais um desafio. Agora que vocês aprenderam sobre a importância da cooperação, encontrem os envelopes secretos que estão escondidos. Abram, analisem e digam se vocês percebem atitudes de cooperação nas imagens que estão dentro deles. O primeiro envelope está embaixo da mesa. Vamos procurar, crianças! Embaixo da mesa. Uau! Adivinhe só! Olhem! O que será que diz? Qual será que é a imagem que tem aqui? Muito bem, olhem lá! Eles estão arrecadando alimentos para doar para os mais necessitados. Sim, eles estão cooperando, eles estão sendo solidários, estão ajudando o próximo. Vocês concordam que isto é cooperação? Sim, né? Muito bem. E aqui embaixo continua, ótima análise, investigadores. O envelope 2 está embaixo da nuvem. Mas embaixo da nuvem? Como assim embaixo da nuvem? Aqui não dá para ver o céu? Vocês estão enxergando alguma nuvem? Vamos procurar. Me digam se vocês verem algo. Eu estou ouvindo alguém falar que está na parede. Nuvem na parede. Uau, mas é claro, crianças! Muito bem! Obrigada, vocês estão se saindo muito bem. Vamos ver o que diz no envelope 2. Qual a imagem? Vocês precisam me responder se tem cooperação aqui ou não. Vejam só. Momento de pandemia, coronavírus por aí. Foi, solicitado que as pessoas usem máscara, mas vocês estão observando bem, crianças? Olhem só com a lupa imaginária de vocês. Vocês conseguem perceber? Temos uma pessoa não usando a máscara. Será que ele está cooperando? Será que ele está pensando no próximo?
Não, né? Muito bem, ainda bem que vocês falaram que não. Eu concordo com vocês. Mas aqui ainda continua o desafio. Perfeito! O envelope 3 está embaixo da tela. Embaixo da tela? Que tela? Vamos lá, detetives. Ai, obrigado que vocês estão falando para mim que é um envelope azul. Muito bem, vamos lá. Estão vendo, crianças? Muito bem, envelope azul. Qual será o segredo? Vocês conseguem observar esta imagem? Olhem só, detetives. Tem professores, alunos e pais arrumando uma escola. Será que tem cooperação aqui? Vocês acham? Muito bem, é claro. Isso é muito importante, ajudar a nossa escola, né? Pais, alunos e professores, todos envolvidos para transformar. Isso é cooperar, sim. Muito bem, detetives. E ainda continua aqui. Vocês são incríveis. O próximo envelope está embaixo de onde estava guardada a palavra secreta. Onde estava a palavra secreta? Onde? No baú? Mas é claro! Achei! Embaixo do baú. Então vamos ver qual a imagem que tem nesse envelope. Ai, observem bem. Olhem os detalhes. A motorista está usando o celular. E observem bem também que ela não está usando o cinto de segurança. O que vocês acham? Aqui está havendo cooperação? Ela está pensando no próximo, em ser solidária com as pessoas da sociedade? Será que está tendo cooperação aqui? Muito bem, vocês falaram que não, né? Ótimo! Mas aqui diz, parabéns, investigadores! O envelope 5 está atrás da tela. Então vamos ver o que nós temos atrás da tela. Encontraram? Eu encontrei, crianças! Olha, obrigada por vocês terem me ajudado. Um envelope verde. Muito bem, qual será a imagem que nós temos aqui? Vamos ver? Estão curiosos? Uau! Uma criança ajudando em casa. Ela está cooperando? Sim, está cooperando com a mamãe, com o papai, com os responsáveis que cuidam dela. E você na sua casa também pode cooperar, não é mesmo? Parabéns! Fantástico! O envelope 6 está perto da letra K. Letra K? Mas como assim letra K? Vocês estão vendo alguma letra K? Digam se eu estou quente, morno ou frio. O que vocês podem me dizer? Estou frio? E agora? Estou esquentando! E agora? Ah! Pegando fogo, não é mesmo? Que bom que nós achamos mais um envelope secreto. O que será que tem aqui dentro? Nossa, um grupo de pessoas unidas se ajudando. Mas fazendo o quê? Estão tirando o lixo. Nós podemos cooperar sim com o meio ambiente. Por exemplo, não jogando papel de bala. E se você encontrar um papel de bala que outra pessoa jogou, é muito importante você ter humildade. Não fui eu que joguei, mas e daí? Você pode juntar. Assim você está cooperando com o meio ambiente. Então, ó, parabéns, crianças. E aqui diz, missão cumprida. Agora, de olho na tela. Parabéns, crianças, mas é claro. O que nós descobrimos hoje? A importância da solidariedade, a importância da sabedoria, a importância da humildade e, é claro, a resposta secreta. Nós nos tornamos mais fortes com a cooperação. Muito bem, detetives! Vocês, ó, foram maravilhosos na nossa missão. E agora, qual será a missão secreta? A tarefa de casa? Vamos ver? Em nossa aula, nós aprendemos que a humildade, a solidariedade, a sabedoria e a cooperação são atitudes importantes na convivência com o próximo.
Agora ajude a detetive a descobrir onde essas palavras estão escondidas. Quais palavras? A palavra humildade, a palavra solidariedade, sabedoria e cooperação. Muito bem, esta atividade será enviada para a casa de vocês pelas professoras, combinado? E agora, vamos ver se vocês prestaram atenção lá nos objetivos. Será que nós alcançamos os objetivos da nossa aula? Vamos ver? Então, os nossos objetivos era reconhecer as atitudes de solidariedade e cooperação na convivência com o próximo. Então, é claro que nós vimos quando nós falamos lá das imagens do vídeo, quando nós falamos das imagens dos envelopes secretos, não é mesmo? Olha o próximo. Refletir sobre a importância da sabedoria, da humildade, da solidariedade e cooperação. Então, nós fizemos isso também nos vídeos, quando nós tiramos as palavras secretas, porque elas são valiosíssimas na nossa vida, elas são muito importantes, não é mesmo? E respeitar as necessidades do outro. É quando você percebe que o outro, apesar de ter ideias diferentes da sua, também tem valor na sociedade, né? Isso é o respeito ao próximo, isso é humildade. Então, crianças, não esqueçam, cooperar com o próximo é muito importante e só assim nós faremos uma sociedade mais justa e um lugar melhor de se viver, não é mesmo? Então, obrigada por me ajudar na missão secreta. Vocês são ótimos detetives. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Um grande beijo! Olá, amiguinhos de casa, tudo bem? Eu sou a Pati e sou contadora de histórias. E hoje eu vim para dar as boas-vindas ao nosso novo quadro Baú de Memórias. Nós vamos contar para vocês várias histórias muito inspiradoras sobre a relação entre as crianças e seus avós, bisavós e outras pessoas da nossa família que vieram antes de nós. E você, que é aluno do 4º ou 5º ano, vai participar de um concurso. Sim! Assista às contações de histórias do Baú de Memórias até o final. Depois, você vai escrever um texto do seu jeito, contando uma memória, uma lembrança ou uma situação vivida por você e seu avô ou avó, ou até mesmo biso e a bisa. Pode ainda contar alguma história que eles viveram. Liga para eles, conversa com os familiares e coloca essas memórias no papel. Você deverá escrever esse texto na folha que a escola está entregando aos seus pais ou responsáveis e devolver na escola até o dia 17 de julho, sexta-feira. As professoras irão selecionar um texto para representar a sua escola. E vários textos vão fazer parte de um livro digital com a sua participação. E aí, amiguinhos, vamos lá? Conta para nós a sua história. Quem sabe a gente não conta ela aqui também. Baú de Memórias! A Bisa fala cada coisa. Esse livro foi escrito por Carmen Lúcia Campos, as ilustrações são de Marília Bruno e a editora é a Panda Books. Minha Bisa fala umas coisas muito estranhas. Suas palavras são fáceis e conhecidas, mas deixam minha cabeça cheia de dúvidas. A Bisa diz que tem uma pinta no céu da boca. Será que o céu da boca tem estrelas e cometas? Ela sempre reclama de dor na batata da perna. Será que é de tanto comer batata frita? Eu acho que é. Quando corro na sala, ela me chama de pé de vento. Será que o vento lava o pé ou ele tem chulé? Eu não gosto de chulé. Cuidado com o braço do sofá, ele pode quebrar, ela me avisa. Será que
Dá para engessar o braço quebrado do sofá? Quando se olha no espelho, ela diz que as maçãs do rosto estão sem cor. Será que as maçãs do rosto são vermelhas ou são verdes? Às vezes ela sente uma dor na boca do estômago. Será que a boca do estômago usa batom? A Bisa compra remédio para a raiz do cabelo e para a planta dos pés. Será que ela está virando uma árvore de ponta cabeça? A Bisa passa o creme no rosto para tirar os pés de galinha. Será que ela usa os pés de galinha para fazer a canja? Ela fala que gosta muito de um dedinho de prosa. Será que esse dedo de prosa tem unhas grandes e passa um esmalte? A Bisa conta que quando era moça vivia com o pé na estrada. Será que ela nunca foi atropelada ou levou uma multa? Sempre que se lembra do Biso, ela sente um nó na garganta. Será que ela engole o nó? Por isso é que ninguém vê? Quando ela fica nervosa, ela avisa que o coração está saindo pela boca. Será que não é perigoso ela se engasgar? Eu adoro quando a Bisa fala que eu sou a sua menina dos olhos. Aí eu nem preciso de explicação. É amor e pronto. A Bisa fala cada coisa. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito! Mande os vídeos da sua leitura. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Outro cachorro. Começa com que letra? Ó. Então, onde é que você vai escrever a letra O? Aqui. Muito bem, parabéns. Letra U. Com a uva. Já. Empata.